Sacrifícios humanos. O livro apócrifo, A Caverna dos Tesouros, narra uma situação onde supostamente teria se iniciado a tradição de oferecer holocaustos humanos aos deuses ou aos demônios. A Caverna dos Tesouros, capítulo 25. O surgimento das imagens dos ídolos. Nos dias de Tares, aos seus 90 anos, surgiram as poções e magias sobre a terra, na cidade de Ur, que Oron, filho de Ebers, havia construído. Nessa cidade morava um homem muito rico, que morrera naquele tempo, e seu filho então fez dele uma imagem em ouro, colocou-a sobre a sua sepultura e postou ali um jovem para que a vigiasse. Então Satã introduziu-se na estátua e habitou nela e começou a falar com o jovem através da imagem do pai. Entretanto, vieram os ladrões e levaram embora tudo o que o jovem guardava, então ele atirou-se sobre a sepultura do pai e começou a chorar. Então Satã, falando com ele, disse: E não chores na minha presença, mas vai, traz o teu filhinho e imola-o para mim em sacrifício. Ser-te-á então restituído tudo o que te foi tirado. Ele então fez tudo conforme Satã lhe dissera, sacrificou seu filhinho e banhou-se no seu sangue. Então Satã saiu imediatamente daquela imagem e entrou no jovem e começou a ensinar-lhe poções, magias, passes, a arte dos caldeus, fados, sortilégios e destinos. Naquele tempo, os homens começaram a sacrificar os seus filhos aos demônios e a invocar os ídolos, pois os malignos entravam em todas as imagens e lá habitavam. Em Êxodo capítulo 13 versículos de 1 a 2 é dito: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. A palavra santifica-me pode estar relacionado a sacrifício, já que os animais que serão mortos em honra a Javé também foram santificados. Já em Êxodo capítulo 13 versículo 15 é afirmado que as crianças mortas seriam um sacrifício ofertado ao Senhor. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Os sacrifícios eram utilizados em muitas culturas para apaziguar os deuses ferozes e vingativos. Acreditava-se que só oferecendo uma vida, os deuses não enviariam catástrofes para o povo desobediente. As culturas antigas, e algumas ainda hoje, acreditavam que Deus queria que eles literalmente derramassem sangue. Porém, isso era feito não só para agradar ao seu Deus, mas também por vários outros motivos, para evitar desastres naturais, quando algum rei morria, na criação de um novo templo, etc. Os astecas praticavam sacrifícios em grande escala, eles eram realizados para que o sol voltasse a nascer ou em homenagem ao templo de Tenochtitlán, entre outros motivos. Os deuses só perdoavam as infrações humanas se houvesse um pagamento, uma oferenda de sangue. Daí é que talvez tenha surgido a expressão bode expiatório, onde um animal que morre justificaria com o seu sangue derramado o perdão dos pecados de um povo, purificando-o. Onde animais não fossem suficientes para o perdão dos pecados, seres humanos eram usados. Os homens teriam que ser puros, inocentes, sem defeitos e não contaminados pelo pecado, e as mulheres, jovens e virgens. Os sacrifícios no Antigo Testamento têm presença constante, desde o início com a oferenda de Abel, um carneiro, e a de Caim, seu próprio irmão, substituindo o sacrifício de algum animal. O sacrifício exigido por Javé a Abraão como prova de fé, exigindo o holocausto de seu filho Isaque, o que não ocorre, pois é impedido por um anjo, porém um carneiro é morto em seu lugar. Em muitas passagens é claro o desejo da divindade em que seja oferecida a si uma criatura viva em holocausto. Êxodo capítulo 29 versículo 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Não é verdadeira a crença de que o oferecimento de sacrifícios humanos era uma ação do homem e não um desejo do Deus de Israel. Temos aqui mais alguns exemplos. Êxodo capítulo 22 versículos de 28 a 29. Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito, faça o mesmo com seus bois e ovelhas, a cria ficará com sua mãe durante 7 dias, e no 8º, você entregará para mim. Juízes capítulo 11 versículos de 30 a 40. E Jefté fez uma promessa a Javé: em se entregares os amonitas em meu poder, então, quando eu voltar vitorioso da guerra contra eles, a primeira pessoa que sair para me receber na porta de casa, pertencerá a Javé,
e eu a oferecerei em holocausto. Jefté partiu para guerrear contra os amonitas, e Javé os entregou em seu poder. Jefté voltou para sua casa em Masfa. E foi justamente sua filha quem saiu para recebê-lo, dançando ao som de tamborins. Era sua filha única, pois Jefté não tinha outros filhos ou filhas. Logo que viu a filha, Jefté rasgou as vestes, e gritou: Ai, minha filha, como sou infeliz! Você é a minha desgraça, porque eu fiz uma promessa a Javé e não posso voltar atrás. Ela respondeu: Pai, se você fez promessa a Javé, cumpra o que prometeu, porque Javé concedeu a você vingar-se dos inimigos. E pediu ao pai: conceda-me apenas isto, e deixe-me andar 2 meses pelos montes, chorando com minhas amigas, porque vou morrer virgem. Jefté lhe disse: Vá. E deixou andar por 2 meses. Ela foi pelos montes com suas amigas, chorando porque ia morrer virgem. 2 meses depois, ela voltou para casa, e seu pai cumpriu a promessa que tinha feito. A moça era virgem. Daí começou um costume em Israel: todos os anos as moças israelitas saem por 4 dias para chorar a filha de Jefté, o galadita. Neste caso, não existiu uma ordem direta de Javé, mas fica claro que era uma coisa natural oferecer sacrifícios humanos. Ninguém, nem mesmo a vítima, questionava isso. Os homens do Senhor, ó Javé, realizavam isso e o Senhor não os recriminava, pois segundo eles mesmos isso era agradável ao Senhor. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que a filha de Jefté não seria sacrificada, não seria morta, mas passaria a viver enclausurada em um templo servindo a obra do Senhor, ó Javé, porém é dito no versículo 31. Então, quando eu voltar vitorioso da guerra contra eles, a primeira pessoa que sair para me receber na porta de casa, pertencerá a Javé, e eu a oferecerei em holocausto. Números capítulo 31 versículos de 40 a 47. 16.000 pessoas, das quais foi feito para Javé o tributo de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo de Javé ao sacerdote Eleazar, conforme Javé lhe havia ordenado. Dessa metade que pertencia aos filhos de Israel, Moisés tomou um tributo de 2% de pessoas e animais e o entregou aos levitas, que tinham funções no santuário de Javé, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Qual seria o significado da palavra tributo nesse contexto? Qual seria a função dos inimigos capturados no templo, onde só entravam os levitas? É bem possível que eles e os animais fossem sacrificados no tal tributo a Javé? Ezequiel capítulo 39 versículos de 17 a 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová. Dize às aves de toda a espécie, e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, de toda parte, para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos engordados em basa. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. E vos fartareis à minha mesa, de cavalos e de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. É interessante observar que o ato de sacrificar a outros deuses, digamos concorrentes do Senhor Javé, é tido como heresia ou profanação, provocando o sentimento de ira de Javé, mas o contrário não é visto como errado. Reis capítulo 16 versículo 3. Imitou o comportamento dos reis de Israel e chegou até a sacrificar seu filho no fogo, conforme os costumes abomináveis das nações que Javé tinha expulsado diante dos israelitas. Reis capítulo 17 versículo 17. Sacrificaram no fogo seus filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a magia, e se venderam para praticar o mal diante de Javé, provocando a ira dele. Levítico capítulo 20 versículos de 1 a 3. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: todo filho de Israel ou imigrante residente em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será réu de morte. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra esse homem e o eliminarei do seu povo, pois, entregando um de seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Jeremias capítulo 7 versículos 31. Depois construíram os lugares altos de Tofé, no vale de Ben-Enom, para queimar no fogo filhos e filhas, coisa que não mandei e que jamais passou pela minha mente.
Jeremias capítulo 19 versículos de 4 a 5. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando incenso a outros deuses, que vocês não conheciam, nem seus antepassados, nem os reis de Judá. Encheram este lugar com sangue de inocentes, e construíram lugares altos para Baal, para queimar seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Uma coisa dessas eu nunca mandei fazer, nem falei, nem me passou pelo pensamento. Ezequiel capítulo 16 versículos de 20 a 21. Você pegou até seus próprios filhos e filhas, que você havia gerado para mim, e os sacrificou, para que essas estátuas os devorassem. Como se as suas prostituições não fossem o bastante, você ainda matou meus filhos, e os entregou para serem queimados em honra dessas estátuas. Salmos capítulo 106 versículos de 37 a 38. Sacrificaram aos demônios seus filhos e suas filhas. Derramaram o sangue inocente, e profanaram a terra com sangue. Números capítulo 18 versículos de 15 a 17. Tudo que abrir a madre, e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu, porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás, santos são, o seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O Senhor deseja o sacrifício de homens e animais, abrindo algumas exceções para os primogênitos. Esses poderão ser recuperados após 1 mês, através do pagamento de 5 ciclos a 57 gramas de metal valoroso moeda. Se o destino para os primogênitos de vacas, ovelhas ou cabras era ter seu sangue espalhado pelo altar e sua gordura queimada, qual seria o destino dos homens oferecidos em holocausto? Muitos religiosos afirmam que eles seriam sacerdotes e que destinariam as suas vidas a essa tarefa. Porém, qual seria o motivo do Senhor se referir a eles como carne igual à dos animais em holocausto? Toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais. Muitas são as passagens que corroboram para o entendimento de que o sacrifício humano também era uma prática nos templos de Javé. Êxodo capítulo 22 versículos de 28 a 29. Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito, faça o mesmo com seus bois e ovelhas, a cria ficará com sua mãe durante 7 dias, e no 8º, você entregará para mim. Nesse ponto do texto do livro de Miqueias é feita mais uma referência a holocaustos humanos em oferta a Javé. Miqueias capítulo 6 versículos de 6 a 8. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus soberano? Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de 1 ano? Porventura, agradará ao Senhor com milhares de carneiros, ou com milhões de torrentes de óleo? Eu lhe sacrificarei pela minha maldade o meu primogênito, o fruto de minhas entranhas por meus próprios pecados? Vejamos o que nos diz 2 Samuel. Capítulo 21 versículos de 3 a 6. Disse, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele, que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei, o homem que nos destruiu, e intentou contra nós de modo que fossemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. E em Gênesis capítulo 9 versículos de 3 a 6. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, e isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem.
Javé alerta Noé de que ele e sua família poderão se alimentar de todas as formas de alimentos, menos do sangue de animais e humanos. Isso será reservado a ele, Javé. Um Deus sanguinário e carnívoro que devora sua criação em holocausto?